dor, cura minha dor, que é o mal de amar. Clamo por você, meu Deus, que é pra não deixar nosso amor morrer. Caô, caô. Meu pai Xangô, cura minha dor, que é o mal de amar. Clamo por você, meu filho. Você está ouvindo a Rádio Umbandeiros. O programa Umbandeiros tem o apoio da Ordem da Confraria Elementar Primeira do Brasil. A Ordem da Confraria é uma instituição sem fins lucrativos que tem como função primordial ensinar ao homem como buscar a evolução e o autoconhecimento através da mediunidade e paranormalidade. Visite o site da Ordem em www.ordemdaconfraria.com.br e também a fanpage no Facebook Ordem da Confraria Elementar Primeira do Brasil, com sedes em Porto Alegre e Caxias do Sul. Você está ouvindo o programa Umbandeiros na sua web rádio. Quer anunciar a sua casa religiosa sem custo? Envie-nos um e-mail para o endereço umbandeiros@hotmail.com e anunciaremos a sua casa, o seu trabalho, o seu terreiro no nosso programa quinzenal aos domingos na rádio Umbandeiros. Visite também a nossa nova página umbandeiros.rg10.net. Defuma a sua banda, defuma o seu conga, defuma sua banda pequenina. Muito boa noite, ouvintes da Rádio Umbandeiros. Estamos entrando no ar com mais um programa Umbandeiros aqui na sua web rádio. Meu nome é Maurício Dogum e estou com você nessa noite de 21 de janeiro de 2013 com mais um programa Umbandeiros. Lembrando, os nossos contatos pelo e-mail e messenger umbandeiros@hotmail.com ou pelo Facebook no perfil Umbandeiros Umbanda. Convidamos você a participar do nosso programa, dar a sua sugestão, suas críticas, enfim, pois afinal, como é o lema do nosso programa, não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes, ok? Bom, no programa de hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, que é Umbanda e os elementais. Os seres elementais estão constantemente ligados aos nossos rituais de Umbanda, embora alguns irmãos insistam em ignorar essa presença, não é? Um tanto quanto acredito que seja falta de informação e esclarecimento espiritual, pois afinal esses seres trabalham diretamente ligados à energia dos nossos sagrados orixás. Muito embora boa parte de nossos irmãos não acreditem na cultura dos elementais, necessitam do auxílio dos mesmos para os trabalhos em suas casas. Bem, antes de abordarmos esse tema, falando sobre os elementais na Umbanda,
eu vou também colocar aqui para vocês um áudio do nosso grande irmão Alexandre Comino, falando sobre o estudo na Umbanda. Parte desse áudio é do curso de Teologia Umbandista, o EAD, feito pela instituição ao qual o Alexandre Comino faz parte. Ele vai abordar um pouco falando sobre a necessidade, enfim, e porquê de estudar a Umbanda também, como nós vimos muito nesse programa, falando e recomendando aos irmãos. E também elucidar alguns pontos, principalmente sobre o que a Umbanda é só para a prática do bem, né? Nós precisamos eliminar essa informação em que a Umbanda faz o mal. Não, a Umbanda não faz o mal. Alguns praticantes que são mal instruídos, né? Até inclusive posso dizer de caráter duvidoso, praticam o mal em suas terreiras, né? Mas a Umbanda não é isso. A Umbanda é grandiosa, é para o bem. E a falta de explicação em nossos terreiros, a falta de abordagem e elucidação em alguns temas, acaba causando a insegurança, né? Para os adeptos, para os filhos da casa. E essa insegurança, gente, é uma porta aberta para o medo e o vazio, né? Onde acaba perturbando muitas vezes o andamento de nossas sessões e o crescimento evolutivo espiritual também dos médiuns que fazem parte da nossa corrente, ok? Bom, vamos primeiro para tocar uns pontos aqui, umas curimbas, e em seguidinha nós voltamos aí com o texto do Alexandre Comino falando sobre o estudo da Umbanda. Umbandeiros, a sua rádio, umbandeiros.rgdas.net. Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. A minha sereia, canta, dança, sereia, canta, dança, minha sereia, ela é rainha do mar. Canta, dança, minha sereia, canta, dança, sereia, canta, dança, minha sereia, ela é rainha do mar. Foi na beira do mar, debaixo de lua cheia, foi na beira do mar que aprendi a capoeira. Oi. Canta, dança, minha sereia, canta, dança, sereia, canta, dança, minha sereia, ela é rainha do mar. Canta, dança, minha sereia, pra eu jogar com meus irmãos, essa luta brasileira, que é o orgulho da nação. Ei. Canta, dança, minha sereia, canta, dança, sereia, canta, dança, minha sereia, ela é rainha do mar. Canta, dança, minha sereia, me traz toda inspiração, pra eu jogar a capoeira com todo o meu coração. Oi. Canta, dança, minha sereia, canta, dança, sereia, canta, dança, minha sereia, ela é rainha do mar. Para a varuanda de Caboclo, a sua terra é longe, eles vão embora. E morrendo Rio Azul, Adeus Umbanda, que os caboclos vão embora. e morrendo Rio Azul, A sua aldeia é longe, eles vão embora. e morrendo Rio Azul, Adeus Umbanda, que os caboclos vão embora. e morrendo Rio Azul, A sua mata é longe, eles vão embora. e morrendo Rio Azul, Adeus Umbanda, que os caboclos vão embora. e morrendo Rio Azul, A sua terra é longe, eles vão embora. e morrendo Rio Azul, Adeus Umbanda,
os caboclos vão embora. E vão beirando o Rio Azul. Ora, para o outro de caboclo. Ok, não! Você está ouvindo o programa Umbandeiros na sua web rádio. Quer anunciar a sua casa religiosa sem custo? Envie-nos um e-mail para o endereço umbandeiros@hotmail.com e anunciaremos a sua casa, o seu trabalho, o seu terreiro no nosso programa quinzenal aos domingos na rádio Umbandeiros. Visite também a nossa nova página umbandeiros.rg10.net. Maravilhosa, encantadora, fascinante, mas muitos de nós, os umbandistas, ainda sentimos preconceito, sentimos a discriminação, reclamamos disso, mas nem sempre a gente faz a nossa parte. Então, todos nós temos direitos perante a sociedade e também temos deveres. Com relação à nossa religião, também temos muitos direitos e geralmente nos esquecemos que também deveríamos ter alguns deveres que na verdade não são nenhuma obrigação, mas é algo do qual todos nós deveríamos nos imbuir, de levantar a bandeira da religião, ter orgulho de ser umbandista e ser, ou nos tornarmos, cada um de nós, formadores de opinião. E para isso, a gente precisa conhecer a religião de Umbanda. Nós precisamos estudar a religião de Umbanda. É fato que muitas pessoas simplesmente incorporam um espírito, colocam esse espírito em terra, seja de um baiano, de um boiadeiro, de um caboclo, de um exu, de uma criança, de um cigano, de uma cigana. Essa entidade vem em terra, faz um trabalho espiritual, desincorpora, o médium vai para casa. Se ele frequenta um terreiro. E muitas vezes esse médium costuma dizer, e é comum que diga, eu não sei nada, o meu guia sabe de tudo. Isso aqui é Umbanda, que eu pratico, mas a minha religião é a religião católica, porque fui batizado. Ou ainda diz, sou espírita, porque me comunico com espíritos. Então, a questão é, se eu trabalho com entidades num terreiro de Umbanda e por meio disso eu exerço a minha religiosidade, então esta é a minha religião, a religião de Umbanda. É possível sim praticar a religião de Umbanda sem nenhum conhecimento teórico. Você não sabe nada, a entidade espiritual, o guia que incorpora em você sabe tudo, incorpora e faz o trabalho. A questão é, esta é a sua religião? E é assim que nós devemos nos relacionar com a nossa religião? Eu não sei nada, o guia sabe tudo? Então, e quando alguém me pergunta algo sobre essa religião, então eu digo, venha visitar o terreiro, porque eu não sei te explicar como é a minha religião. Essa é uma realidade que cada vez mais vai se tornar distante do umbandista. Pois muitas pessoas se prepararam dessa forma, muitas pessoas se tornaram dirigentes espirituais desta forma, muitas pessoas são responsáveis por outras pessoas praticando Umbanda desta forma. No entanto, quando um adepto, quando um simpatizante, quando um filho de fé, quando um médium do seu terreiro faz uma pergunta, a resposta é de que não está na hora ainda de você conhecer essas respostas, ou que você quer saber muita coisa, ou que não se deve perguntar, ou simplesmente as coisas são como são,
e ponto final. Mas esses médiuns, esses filhos de santo, que somos nós, quando não encontram respostas dentro do terreiro, entra na internet, entra no Google e escreve lá, firmeza, assentamento, oferenda, Oxalá, Oxum, Oxóssi, Xangô, Ogum, Obaloaê, Omulu, Nanã, Logunã, Egunitá, Oxumaré, escreve lá, guia, colar, e todas as suas dúvidas aparecem ali no Google, mas nem sempre o que a gente lê é de uma fonte confiável. Então, estudar é bom, estudar é muito importante e não é nosso objetivo com o estudo descaracterizar ou mudar aquilo que você pratica no seu terreiro. Então, a forma como se pratica a religião dentro de um terreiro, ela é da conta do dirigente daquela casa, dos guias que comandam aquele trabalho e da sua corrente, de ninguém mais, desde que se pratique o bem, pois Umbanda é uma religião fundada no dia 15 de novembro de 1908 pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, e ele a define como a manifestação do Espírito para a prática da caridade, ou seja, Umbanda é religião, portanto, só pode praticar única e exclusivamente o bem, de Caboclo até Exu e Pombagira, só se pratica o bem. Então eu posso não ter conhecimento, mas tenho que ter certeza e convicção que aquilo que eu estou praticando é Umbanda, então é praticado para fazer o bem. Agora, a ignorância, o desconhecimento, a falta de informação é uma porta aberta para a insegurança, é uma porta aberta para o desequilíbrio, é uma porta aberta para algo que dentro de mim faz sentir um vazio, pois não basta apenas praticar, eu preciso conhecer os fundamentos da religião, preciso conhecer a base teórica da religião, para entender o que é que sustenta intelectualmente a minha fé, além da experiência religiosa. A Umbanda propicia uma experiência religiosa única, no entanto, a experiência unicamente pela experiência não caracteriza de fato uma religião que preenche todos os setores da minha vida, o setor da emoção, o setor intelectual, o setor espiritual, o setor mental e confortar o homem com uma base de conhecimentos acerca do sagrado, que é aquilo que se manifesta em todas as religiões. Então, olha que dengue, olha que calma. Olha que dengue, olha que calma. Oxum me entende, Oxum me acalma. Oxum me entende, Oxum me acalma. Olha que dengue, olha que calma. Olha que dengue, olha que calma. Oxum me entende, Oxum me acalma. Oxum me entende, Oxum me acalma. Na cachoeira toda dourada, na faceira toda enfeitada, Ororiê, salve o tesouro, Oraiê, dona do ouro. Olha que dengue, olha que calma, olha que dengue, olha. Ok, voltamos então aí com mais um pouco do programa Umbandeiros aqui na sua web rádio. Esse aí foi então o depoimento do Alexandre Comino, falando sobre o estudo e as práticas de Umbanda, né? O estudo, quanto à importância de nos aprofundarmos nesse estudo e não mergulhar na ignorância, né? Texto bem interessante, espero que tenha sido de valia a todos os irmãos. Lembrando também então que ontem foi dia de Oxóssi, né? Infelizmente, como parte do nosso programa é gravado, por não termos o tempo disponível para apresentar os programas na íntegra, ao vivo, né? Parte de nossos arquivos, ainda não preparamos nada para hoje. Peço desculpa aos irmãos.
não é? Mas em breve, aí no próximo programa, quem sabe, estaremos fazendo uma homenagem ao Oxóssi. E hoje também, lembrando, 21 de janeiro, dia da luta contra a intolerância religiosa, né? O pessoal aí da comunidade afro-umbandista, pessoal de candomblé, nação, enfim, todos os ritos estão se mobilizando hoje no Brasil afora aí para divulgar essa grande data, né? O dia contra a intolerância religiosa. Gostaria de mandar um abraço para Ebomi Conceição Reis Dogum, que mandou um convite aqui do pessoal lá de São Paulo, né? Ela é da coordenadoria estadual da Intecap São Paulo e faz parte da Fundação Palmares e me enviou o convite, né? Infelizmente, por motivos pessoais, profissionais, não foi possível me deslocar, ok? Um grande abraço para a coordenadora, a Ebomi Conceição Reis de Ogum, lá de São Paulo, ok? Bom, gente, então vamos entrar agora no tema Umbanda e os elementais. Esse tema também é digno de muita atenção. Gostaria que vocês prestassem atenção no tema de hoje e depois quiserem enviar perguntas, umbandeiros@hotmail.com, estaremos à disposição para ajudar. Dúvidas também, sugestões sobre o tema ou sobre outros temas, agradecemos então a sua colaboração. umbandeiro.rg10.net. Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Umbanda e os elementais agora. A Umbanda e os elementais. Os elementais são entidades espirituais relacionadas com os elementos da natureza, onde realizam tarefas muito importantes, essenciais mesmo, à vida natural, pois, através dessas entidades, nos são oferecidas ervas, flores, frutos, oxigênio, água e tudo mais que o ser encarnado denomina de força da natureza. São entidades que geram, ordenam e dirigem as forças da natureza, trabalhando dentro de uma linha evolutiva diferente dos seres encarnados. Podem ser percebidos pelo homem em certos estados de consciência, porém, pelos chamados irracionais, são notados e vistos com maior naturalidade. O ar. O ar é um elemento considerado ativo masculino, sendo o primeiro elemento e possui natureza dupla. É ao mesmo tempo atmosfera tangível e substrato intangível chamado ar espiritual. É o hálito que respiramos e que se acha simbolizado pelas fumaças usadas nos rituais de Umbanda. A fumaça representa o ato da libertação da forma, com uma imediata dissolução no ar. De modo espiralado, permite ao ar agir como um intermediário entre o mundo físico e o espiritual, tornando-se assim um agente mágico capaz de realizar a intenção com que a fumaça é liberada. A água. A água é o elemento passivo feminino. É o conceito da água estendendo-se em toda a matéria em estado líquido. Este elemento está sempre ligado ao conceito da fertilização, da maternidade e geração. Serve como elemento condutor de energia vibratória, como agente mágico que religa o ser humano a Deus pelo batismo. A terra. Elemento passivo feminino, possui duas partes essenciais, a inferior, fixa, terrena e imóvel, e a superior, rarefeita, móvel e virtual. Ela atribui-se da propriedade de receber descargas etéreas, materiais e é vestimento da materialidade.
Na Umbanda, a terra representa a energia capaz de aliviar a pessoa das cargas dirigidas por alguém ou alguma coisa. O fogo. Elemento ativo masculino. Dos 4 elementos, é o que se acha mais constantemente nas religiões, desde os tempos pré-históricos, simbolizando a própria alma e a vida. Ele é visível e invisível, uma flama até o real espiritual que se manifesta através de uma flama substancial e material. A Umbanda considera o fogo o mais enigmático e surpreendente dos 4 elementos, pois sua energia é extremamente poderosa. Os elementais estão representados em todas as religiões. Eles, na verdade, colaboram na purificação dos ambientes de trabalho e também no atendimento da caridade. E na Umbanda não é diferente. Em diversos trabalhos, como na apometria, os elementais são chamados a colaborar com os pretos velhos, caboclos, hindus, ciganos e etc. Os elementais eles se agrupam sob o comando dos orixás, interligados da seguinte forma. Eu vou tentar explanar de uma maneira simplificada. Nós temos 7 planos, no caso dos elementais, né, onde dá para fazer uma associação com os orixás, né? Então definimos da seguinte maneira: plano 7, que é ligado ao chakra coronário, também podemos ligar a Oxalá, que são os silfos. No plano 6, chakra frontal, que são as mães, ondinas e ninfas são ligadas às mães. No plano 5, chakra laríngeo, ligado aos ibeijes, nós fazemos a ligação às fadas. No plano 4, o chakra cardíaco representa Xangô, ligado aos elementais das salamandras. No plano 3, chakra do plexo solar, representação em Ogum, com a representação nos elfos. No plano 2, chakra umbilical, Oxóssi. Fazemos ligação com os gnomos e duendes. No plano 1, o chakra básico, as almas, as santas almas benditas, que são ligadas aos avissais. É uma menina bonita. Bom, vamos então para uma breve explanação para que fique de maneira simples cada linha de elementais para que possa ser os irmãos entendam, ok? Acredito que vai ficar bem claro aqui agora. Lembrando que isso aqui é um pequeno resumo que eu fiz só há cerca de 10 anos atrás. Como sempre digo, não é via de regra, né? Nós não estamos aqui para delegar ou querer que as pessoas entendam como verdade absoluta, apenas a nossa colaboração. Vamos começar aqui com os silfos. Os silfos são elementais do ar, são entidades de pequena estatura, de poderes mágicos, que os definem dos outros espíritos da natureza, por serem, na verdade, desculpa, porque os diferem dos outros seres da natureza, sua estatura, né, por serem de constituição sem forma definida, uma massa semissólida de substância etérea, por exemplo, fumaça, efeitos de luz através de pirilampos, aurora boreal, por exemplo, é um grande exemplo, arco-íris e etc. Os silfos movimentam-se e fluem forças através de suas auras. Em pequenos grupos, eles trabalham em pequenos grupos como cores e matrizes vibrantes entre elas, ou, acima delas, movimentam-se também com extrema rapidez. Essa é uma pequena explanação dos silfos. As ondinas ou ninfas, elementais de água, são entidades do amor, que vivem nas águas do mar, lagos, lagoas e rios e cachoeiras.
A cascata é o lugar perfeito das ondinas, onde elas se divertem em bandos e onde a Umbanda se utiliza na purificação dos seus adeptos. Comandam toda a fauna aquática. As fadas, elementais ecléticos, são entidades voláteis que atuam em todos os reinos da natureza, segundo a necessidade ou ordens recebidas. As dríades trabalham diretamente nas árvores com suas fascinantes evoluções, manipulam a clorofila das plantas, estabelecem a multiplicação das matizes de flores e fragrâncias que exalam. As mais evoluídas delas agem transformando e combinando, misturando não só as colorações e fragrâncias, mas até a forma de cada pétala ou broto que nasce nos campos, prados, vales, jardins e grutas. As salamandras, elementais do fogo, são espíritos de fogo e se apresentam com uma corrente de energia ígnea que flui, que precipitam e não se moldam jamais a figuras e posições humanas. Os elfos, elementais dos metais, são entidades que muito se assemelham aos silfos, sem forma corpórea definida, pois aparecem de combinação de ar e do fogo sobre os metais. Porém, esses seres são elementais bélicos e estão também associados à vida das células da relva e outras plantas. Gnomos ou duendes, elementais das florestas, são entidades que habitam as florestas e lugares desertos. Atuam sobre tudo e sobre todos os que habitam ou transitam nas matas e florestas. Cuidam da fecundidade da terra e das pedras, metais preciosos. Os seres avissais. Os avissais são elementos de terra. São entidades que se entrelaçam aos elementos da terra e da água. Apresentam-se em massa disforme, porém bem densa. Bem, gente, cada vez que o homem destrói alguma coisa na natureza, ele ativa a ira dos elementais, que através da lei do retorno darão a sua resposta. Por exemplo, enchentes, formação de desertos, falta de alimentos. Quando isso começa a acontecer, está na hora de uma reciclagem da raça humana. E os elementais simplesmente se afastam para dar lugar de trabalho aos espíritos dos elementares. Os elementares, como eu falei, né? Os elementais, os espíritos da natureza, são naturalmente puros e não se contaminam com dúvidas dissociativas ou então com egoísmo ou com inveja, como acontece comumente com os homens, a não ser que sejam deturpados, é claro. Predominam neles a inocência, a ingenuidade cristalina. Prontos a servir, ocorrem solícitos aos nossos chamados, desejos de executar as nossas ordens. Nunca, porém, devemos utilizá-los em tarefas menos dignas ou serviços de interesses mesquinhos e aviltantes, é claro. Aquilo que fizerem de errado, enganados por nós, fluirá inevitavelmente em prejuízo a nós mesmos, como a lei do karma, né? Através da lei do karma. Além disso, devemos utilizar os seus serviços na justa medida e a tarefa para ser executada, para que eles não se escravizem aos nossos caprichos e interesses, né? Nunca esqueçamos, então, irmãos, que eles, como nós, são seres livres, que vivem na natureza e nela fazem a sua evolução, que nós mesmos
como nós mesmos também, como nós, como espíritos, onde hoje estamos, passamos por esse processo de evolução. Vou fazer uma pequena explanação, como eu comentei, sobre os elementares, para que alguns irmãos possam entender o que são elementais e elementares. A energia dos dois, na verdade, tem a mesma origem. Entretanto, a diferença entre ambos é fundamental. Os elementares são espíritos dos Elébaras ligados aos Exus. Integram e dinamizam os diversos planos em que se divide a criação. Exu, no caso, como todos sabem, é portador da força, é o guardião dos limites espaciais, é o policial do elemento da união de todas as partes que está dividido o cosmo. Ele é o tutor das forças caóticas, estando nos limites entre a matéria e o espírito. É o executor do karma, o Exu, no círculo das encarnações. Por isso, comunica-se frequentemente com os homens através das incorporações. Já os elementais são espíritos da natureza. Funcionam como agentes cósmicos que não desenvolvem em seres humanos e têm como tarefa primordial dinamizar o elemento vital num corpo sem energia emocional. Portanto, a origem é a mesma, as funções distintas. Uns dinamizam a matéria, os elementais, e outros dinamizam a ação kármica, os elementares. Então, essa foi Umbanda e os elementais. Espero que possa ter ajudado, contribuindo e tirado as dúvidas dos irmãos. Qualquer coisa, dúvidas, envie um e-mail para umbandeiros@hotmail.com e estaremos com prazer querendo esclarecer e ajudar também, E por que não, você também pode acrescentar essa nossa matéria, a Umbanda e os elementais, pois afinal não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. umbandeiros.rg10.net. Vamos para um breve intervalo, em seguida voltamos com mais um pouco do programa Umbandeiros. Você está ouvindo a Rádio Umbandeiros. O programa Umbandeiros tem o apoio da Ordem da Confraria Elementar Primeira do Brasil. A Ordem da Confraria é uma instituição sem fins lucrativos que tem como função primordial ensinar ao homem como buscar a evolução e o autoconhecimento através da mediunidade e paranormalidade. Visite o site da Ordem em www.ordemdaconfraria.com.br e também a fanpage no Facebook Ordem da Confraria Elementar Primeira do Brasil, com sedes em Porto Alegre e Caxias do Sul. Você está ouvindo o programa Umbandeiros na sua web rádio. Quer anunciar a sua casa religiosa sem custo? Envie-nos um e-mail para o endereço umbandeiros@hotmail.com e anunciaremos a sua casa, o seu trabalho, o seu terreiro no nosso programa quinzenal aos domingos na rádio Umbandeiros. Visite também a nossa nova página umbandeiros.com.br
www.rg10.net. Uma negra teve um filho, epó, 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 o umbigo do menino, ela amarrou, foi com cipó. Escutei um choro na senzala e um batuque de rezas orixás. Chegou mais um guerreiro na terra, chegou mais um filho de Oxalá. Tem a pele de noite sem lua, tem olhar com brilho de luar, tem a alma tão branca e tão pura como a cor da espuma do mar. Guerreiro, não nasceste pro cativeiro, mas sim nasceste pro samba de roda, nasceste pro maculelê, pra roda de capoeira, nasceste pro candomblé, nasceste pra ser doutor, poeta ou governador. Meu moreno, meu guerreiro, vou cantar pro mundo inteiro. Nasceu foi um cidadão brasileiro. Escutei um choro na senzala e um batuque de rezas orixás. Chegou mais um guerreiro na terra, chegou mais um filho de Oxalá. Tem a pele de noite sem lua, tem olhar com brilho de luar, tem a alma tão branca e tão pura como a cor da espuma do mar. Guerreiro, não nasceste pro cativeiro, mas sim nasceste pro samba de roda, nasceste pro maculelê, pra roda de capoeira, nasceste pro candomblé, nasceste pra ser doutor, poeta ou governador. Meu moreno, meu guerreiro, vou cantar pro mundo inteiro. Nasceu foi um cidadão brasileiro. Meu chão se chama Brasil. Meu chão se chama Brasil. Meu chão se chama Brasil. A Jurema é muito linda, com seu capacete de penas. A Jurema é muito linda, com seu capacete de penas. Chama a Jurema, chama a Jurema, chama a Jurema pra salvar filhos de Pemba. Chama a Jurema, chama a Jurema, chama a Jurema pra salvar filhos de Pemba. A Jurema é muito linda, com seu capacete de pena. A Jurema é muito linda, com seu capacete de pena. Chama a Jurema, chama a Jurema, chama a Jurema pra salvar filhos de Pemba. Chama a Jurema, chama a Jurema, chama a Jurema pra salvar filhos de Pemba. Rodopiaba, rodopiaba, ai na linha de um bando eu vi manchar, andando em cima do mar. Ai na linha de um bando eu vi manchar,
andando em cima do mar, na linha de um bando eu vi manchar. Andando em cima do mar, Na linha de um bando eu vi manchar. andando em cima do mar, Na linha de um bando eu vi manchar. andando em cima do mar, Na linha de um bando eu vi manchar. Ô Topiaba! andando em cima do mar, Na linha de um bando eu vi manchar. andando em cima do mar, Na linha de um bando eu vi manchar. Ô Topiaba! andando em cima do mar, Na linha de um bando eu vi manchar. andando em cima do mar, Na linha de um bando eu vi manchar. andando em cima do mar, Na linha de um bando eu vi manchar. Ô Topiaba! Ô Topiaba! Na linha de um bando eu vi manchar. andando em cima do mar, Na linha de um bando eu vi manchar. andando em cima do mar, Na linha de um bando eu vi manchar. andando em cima do mar, Na linha de um bando eu vi manchar. Ô Topiaba! Ô bando eu vi manchar. andando em cima do mar, Na linha de um bando eu vi manchar. andando em cima do mar, Na linha de um bando eu vi manchar. andando em cima do mar. Na linha de um Ok, voltamos então aí com mais um pouco do programa Umbandeiros. Espero que vocês tenham gostado do tema Umbanda e os elementais, ok? Bem, gente, nós vamos então agora para o término do programa, onde nós vamos colocar aqui a participação da Confraria Elementar Primeira do Brasil, na pessoa da nossa grande amiga Gisele e o mestre João Carlos Israel, onde vai falar um pouco sobre a importância da mediunidade, vai falar um pouco sobre mediunidade, ok? Depois nós vamos para a oração final. Hoje nós vamos com a oração ao Oxum e para o término do programa, ok? Quero agradecer a participação de todos, o pessoal que está aqui no Facebook interagindo conosco, o meu Saravá, o meu Agô, o meu muito obrigado, e agradecer a todos, ok? Voltamos então daqui a 15 dias com mais um programa Umbandeiros. Em seguida, volto para as considerações finais. Jurema vem trazendo as rosas, Jandira é quem traz o jasmim. Jurema vem trazendo as rosas, Jandira é quem traz o jasmim. Caô, ó meu pai Xangô, cura minha dor, que é o mal de amar. Clamo por você, meu ser, que é pra não deixar nosso amor morrer. Caô, caô, Meu pai Xangô, cura minha dor, que é o mal de amar. Clamo por você, meu filho. Você está ouvindo a Rádio Umbandeiros. O programa Umbandeiros tem o apoio da Ordem da Confraria Elementar Primeira do Brasil. A Ordem da Confraria é uma instituição sem fins lucrativos que tem como função primordial ensinar ao homem como buscar a evolução e o autoconhecimento através da mediunidade e paranormalidade. Visite o site da Ordem em www.ordendaconfraria.com.br e também a fanpage no Facebook Ordem da Confraria Elementar Primeira do Brasil, com sedes em Porto Alegre e Caxias do Sul. Olá para todos, meu nome é Gisele e estou aqui na Ordem da Confraria Elementar Primeira do Brasil com o João Carlos Israel, dando sequência aos programas que nós começamos a produzir, cujo tema será sempre uma pergunta e muitas respostas.
agradecemos o espaço ofertado pela Rádio Bandeiros. Essa atitude, ela é muito importante, porque ela constrói pontes, e as pontes são necessárias para aqueles que acreditam numa transformação. E também agradecemos a todos aqueles que estão nos ouvindo, porque se nos ouvem, comungam daquilo que nos move, que é acreditar que existe muito mais do que aquilo que os nossos olhos físicos veem. João, eu quero que tu fales sobre a tua experiência com médiums. O programa de hoje, então, vai ser voltado para como levar os médiums a aceitarem a sua mediunidade. Bom dia para vocês. A questão fundamental não são a quantidade de pessoas, mas o que essas pessoas vão fazer com a informação que vão receber. Durante um longo tempo, um longo período de aulas, e esse questionamento vai me acompanhar nas primeiras 2 ou 3 aulas deste ano, a questão fundamental foi transmitir informações para as pessoas de literatura e principalmente fazer com que elas pudessem aceitar a própria mediunidade. No começo do desenvolvimento, no começo, quando inclusive antes de eu ter lançado o livro do Básico, porque o livro é feito depois, é feito pelas experiências e com as experiências com os médiums. Fui colocando à prova, submetendo ao contatos médiums, ao exercício da mediunidade, as dúvidas e as questões que haviam surgido em alguns anos de kardecismo, em alguns anos visitando grupos espíritas e principalmente dentro do esoterismo. Porque quando se faz as práticas esotéricas, quando se faz as práticas de ativação de chakras, por exemplo, que são práticas típicas do esoterismo, seja por que meio for, o reiki vai equilibrar o indivíduo energeticamente, e como resultado do equilíbrio energético, vai haver uma alteração na condição dos chakras, do corpo etérico, que nós chamamos de plexos, e que é o que Lyd Bitter escreve de chakras, e para nós são os plexos, e nos próprios chakras. Então, esse conhecimento do que é plexo e do que é chakra é um conhecimento essencial. A minha surpresa, quando eu descubro esse conhecimento, e isso tem que colocar bem claro, quando eu descubro esse conhecimento e faço descubro a associação que existe entre a condição de sensibilidade, ou a condição mediúnica, e a existência dessas estruturas chamadas plexos ou chakras, foi muito grande. A resposta vibracional, o entusiasmo, a resposta pessoal a esse encontro, esse encontro de 2 escolas de pensamento completamente diferentes, foi impressionante. A primeira coisa que me ocorreu foi perguntar como é que as pessoas não se deram conta disso. Como os praticantes, os que trabalham com plexos, com chakras, com terapias, não se deram conta que o atendido, quando se ajustava, tinha uma alteração na sua sensibilidade. Como as pessoas não se davam conta disso? Como elas não associavam? Como elas não tinham feito a associação de que ao trabalhar os sentidos do indivíduo e ao equilibrá-lo, isso eu conversei muito com alguns indivíduos da área do conhecimento gaúcho, tá? Na década de 90, a respeito dessa questão. E não havia sido feita a associação. Ninguém tinha se dado conta de fazer 2 perguntas básicas. Qual é a razão, a origem, qual é a estrutura no homem que está ligada à sensibilidade? Ora, isso era simples de explicar. As pessoas tinham antigamente sido criadas com a ideia de que via o sexto sentido. E o sexto sentido eram estados alterados da mente. Pronto, explicava tudo. Era a simplificação, é um sexto sentido que o fulano tem. Mas onde estão esses sextos sentidos? Porque o cérebro é massa cinzenta. O cérebro é órgão. A mente não tem nada a ver com o cérebro. A mente é outra coisa. Sempre houve uma enorme confusão. Não. Sempre houve essa questão de deixar a mente de lado. Ninguém parou para pensar e perguntar a si mesmo o que é a mente. Onde eu sou? Se dá conta do que é o pensamento. Sentir e se dá conta do que é o sentimento.
E se emocionalizar, se dá conta do que é emoção. E imaginar, se dá conta do que é imaginação. Interessante. Então eu começo a me dar conta de que há outras coisas deixadas de lado, como a vontade. Eu tenho vontade, sim, mas vontade de quem? Essa vontade surgir espontaneamente em ti, ela pode ser dominada, construída, educada. Tem percepção das coisas, vamos dizer que seja um pouco de uma consciência das coisas. Essa consciência pode ser ampliada, pode ser dirigida, pode ser focalizada, até chegar na mediunidade. Eu me perguntava o que é um médium. Porque para a psicanálise, para a psicologia tradicional, o médium é um doente, é um perturbado. Em transe mediúnico, ao focalizar o indivíduo, as alterações mentais que ele tem é muito perto, muitas vezes, de um epilético. E o fato de ele não controlar quando está mediunizado. Então, para a psiquiatria, o médium não é considerado. Para a psiquiatria convencional que está aí fora. Para a medicina convencional fisiologista que está aí fora, a mediunidade não é considerada condição humana. É uma condição da alteração humana. Mas não é alteração humana como recurso, mas sim uma alteração humana como problema. Então é como doença. Como pode haver uma área científica sem ciência? Como o indivíduo que pratica, cujo trabalho depende da ciência, não tem atitude científica, da investigação, do questionamento, do acompanhar as diferentes teorias que existem. Mas ele é um ocidental, né? Ele é formado numa universidade fisiologista, que vai olhar o homem como uma máquina, que vai pensar os órgãos como uma relação de máquina, não como um sistema. Então tem muito a ver com filosofia, assim. Tem muito a ver com como se pensa a vida. Hoje você não vê, não assiste um único programa, mesmo na televisão fechada, que possa mencionar alguma coisa sobre as estruturas internas do homem. Nada. Absolutamente nada. O máximo que tem em boa quantidade já é sobre espíritos, percepção e contato. Então é colocado com paranormalidade e ainda dentro de um conceito subentendido, bem uma suposição de que seja um estado alterado da mente do indivíduo que está ali. E sempre é sobre uma casa mal assombrada, sempre é um espírito vagante, é sempre uma criatura que está atuando dentro de um lugar. Nunca é como sendo uma condição, uma propriedade, ou nós somos isso. Eu sou espírito, então eu morro, eu também vou para algum lugar. Quer ver, um dos programas últimos que eu vi, um indivíduo é acidentado. Ele se acidenta. Aliás, não é bem um acidente, existe uma série de visões. Uma mulher está numa casa e começa a ter visões de vultos na casa. E ela vê um homem, vê várias vezes, e depois ela tem visões de mulheres e um porão da casa. O marido, que era um policial, também teve visões. O dia que ficou sozinho, estava lá, relaxou. Isso. Importante que tu está vendo a técnica ali, fácil de ser explicada para quem está vendo o programa, né? Tá fácil de pegar aquele programa e transformar numa aula, numa instrução, numa aprendizagem. Só que isso é omitido. Isso não vai entrar, porque a religião tem que ser religião, tem que ser crença, não conhecimento, não saberes. Isso é gravíssimo. E essa mulher encontra, então, um indivíduo que é um vidente. E ele vai, com a Bíblia, lá fazer o contato com o Espírito. Então não há um questionamento das tradições, da religião, de nada. Isso até é bom, porque então existem os espíritos, sempre os maus espíritos, né? Aí o indivíduo vai lá, vê o fantasma, identifica, faz contato. Existe aqueles poltergeist, como é que se pronuncia isso? Poltergeist, é isso? O que é o poltergeist mesmo? Fenômenos físicos fora de controle. Luzes, calores, chamas. Então, nós podemos usar nossas expressões aqui mesmo, as nossas, aqui bem gauchonas, aqui do Pampa. Então eu prefiro essas expressões, as nossas expressões. Então há fenômenos. Talvez seja um fenômeno para trazer alguma emoção à história, né? E logo em seguida há uma visão mais completa. No decorrer do programa, há um acidente. Eles desvendam a história toda, porque isso aconteceu nas terras das pessoas que estavam habitando, e tinha acontecido 60 anos atrás. Um acidente 60 anos antes.
Vejam isso, quantos questionamentos sairiam desse programa? Era pegar um programa desses, gravar e transformar numa aula sobre espiritismo. Primeiro, as criaturas estão presas no acontecimento do passado, do qual não conseguem se libertar. E se eu me havia tido algum problema com a enteada, a mulher se descontrola, descobre e joga o carro para fora da estrada e os 3 morrem. Elas morrem, mas não adquirem consciência da morte. Nem ele, mas ele as aprisiona. De alguma forma, ele as culpa pela morte, e ele tinha sobre elas uma ação de violência, e permanece oprimindo elas. Então elas ficavam cheias de medo, elas tinham medo em vida, e continuavam com medo na morte. Ele aprisiona no porão, e as mantém lá, e ele fica lá cuidando dela naquela casa. O acidente tinha acontecido na beira da estrada. As pessoas morrem, e não se dão conta imediatamente que estão mortas. O que elas vão fazer? Elas saem do corpo, sem se dar conta, e vão procurar uma casa porque estão feridas, estão doentes. E ele as leva até a casa, ele está junto com elas na casa. Ele continua se comportando exatamente como mulher em vida. Então a casa era o lugar onde ele estava com elas. Não importa a mudança que acontecesse na casa, não importa quem entrasse ou não entrasse na casa, era um invasor. Ele se sentia proprietário da casa. Ponto. Está feita toda uma discussão que dá para fazer um semestre inteiro de aula em cima disso. Até o domínio e até a prática de cada participante das aulas, de perceber, existe alguma criatura nos ambientes onde vocês estão e vocês apenas sentem, mas não as percebem? Você pode criar a percepção, se dá conta da criatura que está no ambiente onde você está, na sua casa, no seu local de trabalho, ou junto de alguma outra pessoa atuando? Quantas dessas atuações existem? Quantos mortos estão presos nos locais da morte? Quantos mortos estão nos hospitais? Quantos mortos na estrada, no lugar onde se acidentaram? Quantos mortos estão onde eles foram abatidos por numa guerra, ou num assalto, num assassinato, ou num crime? Quantos mortos junto às famílias? Então, geralmente, começam a ter visões e se assustam. Começam a ouvir vozes chamadas e se assustam. Começam a ter sonhos estranhos ou sair do corpo e se assustam. O que as pessoas querem ser? Só corpo? Bem, depois dessa resposta do João, que não é uma resposta, mas muitas respostas, fica aí a reflexão diante dos desafios que nós, médiuns, enfrentamos. A aceitação dessa mediunidade talvez seja o primeiro. Ela não é doença e ela também não pode ser negada. Ela está aqui e faz parte de nós. E por fazer parte de nós, nos faz diferentes. E isso é algo a ser aprofundado, aproveitado, experimentado e aproveitado no sentido de nos fazer ser indivíduos melhores e maiores. Mas nós vamos continuar discutindo a mediunidade nos próximos programas. Conto com vocês e até lá. Então vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês. Até o próximo. Ok, essa foi a participação então da Confraria Elementar Primeira do Brasil com o mestre João Carlos Israel falando sobre aceitar a mediunidade, ok? Bem, gente, estamos no término do programa, encerrando aqui o programa de hoje. Falamos sobre Umbanda e os Elementais. O texto já está disponível no Fórum Umbandeiros, no endereço umbandeiros.forumeiros.com. Você pode ler na íntegra lá o texto, participar, enviar suas mensagens para a gente, ok? Quero desejar uma boa noite a todos, agradecer a participação do pessoal aí no Facebook, interagindo aqui conosco. Meu saravá para quem é de Saravá, meu agô para quem é de agô, meu mucuyu, colofé, axé, uma boa noite a todos. Fique agora com a prece a Oxum. Prece a Oxum. Dourada é a tua luz, assim como o ouro
que te pertencem. Derrama a tua pureza cristalina, orixá das águas doces. Não permitas que a neblina alguma escureça o teu desejo mais profundo, que é conseguir amor mais verdadeiro, seguro, eterno e duradouro. Estás presente nas cachoeiras, que são sagradas por si só. Portanto, faze com que se apague todos os sentimentos se eu sofrer. Não verterei nenhuma lágrima por aqueles que não me correspondem um amor. Não sofrerei por ninguém que com mentiras me faltar com o respeito. Porque não permitirás a frieza, a invejas ou os ciúmes que me traiam. És doce, protetora, suave e vaidosa, feminina e sedutora. Ó Mãe Oxum, dá-me teu axé, dá-me tua força, dá-me a tua alquimia como um néctar mais sublime para eu saber como respeitar e venerar. No mel está o teu segredo, que eu saberei utilizar. Ora ieieu, Mamãe Oxum. Boa noite.